Oi, Panela. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amigos? Muito bem. Oi. Mais uma semana. Tudo sistemicamente ótimo. Graças Muito. a Deus. Nossa, melhorar a estrada. Eu estava pensando, antes de começar a falar do tema, para manter o equilíbrio nessa história aqui, que a gente anda entregando faz uns mesezinhos, né? Conteúdo com todo amor para vocês. Dá um like no nosso vídeo, traga comentários. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e vamos continuar juntos nesse diapasão, hein? Nessa música boa que a gente está escrevendo, nessa história que a gente está muito feliz. A gente estava conversando antes, que a gente tem bastidores, tá, gente? A gente estava conversando e a gente está muito feliz com o nosso trabalho. E eu espero que vocês estejam sendo tocados, que vocês estejam gostando também. Enfim, vamos lá. Na nossa série Tempo de Semeadura, nós iniciamos, né, com uma frase que tocou profundamente os nossos corações e rendeu um bom episódio, assim a gente acredita. Eu vou repetir. Certa vez, uma pessoa faminta teve oportunidade de sentar-se a uma mesa ricamente servida. Mas ela disse: "Isso não pode ser verdade." E continuou morrendo de fome. Gente, a gente passou, nesse episódio a gente falou sobre merecimento. A gente passou pelo merecimento, depois a gente olhou para a permissão e a gente começou falando: faça aquilo que é permitido ver. Vir, falei errado, desculpa. Depois da permissão, a gente foi para o servir. E do servir, a gente foi para você e o trabalho. E hoje a gente chega na paz. A gente foi para a paciência e hoje a gente chega na colheita. Olha só, várias etapas. Tudo isso para falar o quê? A gente, passando por todo esse processo, a gente precisa entender de uma vez por todas que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E então a sua colheita, ela há de vir. E eu tenho certeza que hoje mesmo você já está colhendo. Eu particularmente posso dividir uma colheita farta do ano passado. Foi conhecer essas 3 pessoas que tocaram profundamente o meu coração e a minha vida, e que hoje a gente está... Eu estou emocionada para variar. E hoje a gente está aqui nesse trabalho, na entrega de um conteúdo que faz diferença na vida das pessoas. E a nossa colheita, ela é vindoura. A gente sabe que a gente precisa de paciência, não é mesmo, meus amigos? Mas quem já está com a gente já é o começo da nossa colheita. Então, Ronaldinho, que está muito inspirado hoje, vai começar a contribuição nessa colheita. A gente tem falado muito sobre o processo, né? Então, hoje vamos falar da colheita, como olhar para a colheita. Porque tem gente que faz, e no fim não se sente feliz. Não se sente feliz por quê? Porque não gosta do que está colhendo. Aí você vai analisar assim, mas espera aí. Por que eu estou tão infeliz? Por que eu estou insatisfeito? Será que é porque aquilo que eu estou colhendo não é o que eu queria colher? Eu não estou gostando dos frutos? Mas para você mudar os frutos que você mesmo planta, você tem que mudar a semente. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a gente
tem que prestar muita atenção no que a gente está plantando. E a gente presta atenção no que a gente está plantando, no que a gente está, através do que a gente está colhendo. Isso que a gente está colhendo hoje, por exemplo, uma insatisfação profissional, não gosto do trabalho, ou as dificuldades no relacionamento, dificuldade financeira, tem a ver com aquilo que você plantou antes. E o questionamento que eu faço é, se eu não gosto do que eu estou colhendo, por que eu plantei? Por que eu plantei isso? Ou eu não tive consciência do que eu plantei e estou focando apenas no fruto e isso me gera insatisfação? Será que eu plantei consciente? Eu queria usar uma outra metáfora sobre livre-arbítrio que eu gosto muito, que é do Stephen R. Covey, né? Do Stephen Covey, autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que eu acho que tem a ver para a gente falar um pouquinho sobre consciência e inconsciência e por que às vezes a gente planta errado, sem perceber que está plantando, e depois a gente colhe e a gente não gosta daquilo que colheu. Na vida a gente tem sempre as escolhas. A gente escolhe as sementes. E às vezes a gente escolhe sem perceber. Como que a gente escolhe isso? Através dos nossos comportamentos, das nossas decisões, das nossas escolhas pessoais, profissionais. E tudo isso, a gente tem a opção de fazer essas escolhas ou não, ou de fazer outras. Então, a liberdade, na verdade, ela está na escolha. Mas a gente não gosta, na verdade, não é das nossas escolhas, a gente não gosta das consequências das nossas escolhas, que é o resultado da nossa colheita, que é a colheita. Quando a gente gosta, a gente planta conscientemente, por isso que a gente falou tudo aquilo antes, do que você está colhendo, o processo, do que você está plantando, desculpa, o processo, que é a paciência que precisa, para depois escolher. Mas você tem que prestar muita atenção no início. E aí eu queria usar o exemplo que ele fala, toda vez que você pega a ponta de uma vara, obrigatoriamente, ele que eu estou falando aqui no caso, que não é autor da constelação familiar, mas eu quero usar esse exemplo e trazer para cá, que é o Stephen Covey. Vamos supor que isso aqui, ó. Vamos supor que essas canetas fossem uma vara. E no mundo, a gente está diante de infinitas varas, porque são infinitas possibilidades. E toda vez, onde está nosso livre-arbítrio? Em qual vara a gente pega? Só que quando a gente pega uma ponta de uma vara, consequentemente vem a outra ponta. Essa ponta, ela vem junto, ela é obrigatória. Pegar a vara, vou fazer uma analogia, é a semeadura. A outra ponta é a colheita. Então, aquilo que você plantou, consciente ou não, você vai colher. Então, se você escolhe, por exemplo, pegar a vara, de não desenvolver-se profissionalmente, de se acomodar, é uma escolha sua, você tem esse livre-arbítrio, mas, consequentemente, obrigatoriamente, não existe livre-arbítrio sobre as consequências, elas são inexoráveis, elas são consequências naturais das suas escolhas. Entendeu? Se você opta por ser corrupto, você está pegando a vara da corrupção. Obrigatoriamente, cedo ou tarde, vai vir as consequências. Ah, Ronaldo, mas tem gente que está aí corrupto. A gente não sabe como que é, se essa pessoa tem paz. Percebeu? Então, o que eu quero dizer com isso, aqui dessa contribuição? Você tem que prestar atenção no que você está plantando. E às vezes a gente não tem, aí eu quero fazer o link com a constelação, e é esse o nosso propósito aqui, consciência do que a gente está plantando. Então, na verdade, a gente não exerce um livre-arbítrio, porque a gente decide conforme aquilo que a gente acredita, baseado nos nossos condicionamentos, nas nossas crenças. E, mais profundamente, às vezes, com os emaranhados que a gente está. Decide com base na lealdade, no amor ingênuo. E a gente toma decisões que a gente acha que é inconsciente, mas não é. A gente está fazendo isso para pertencer sem perceber e a gente toma uma atitude errada com relação aos relacionamentos. A gente está identificado com alguém que foi excluído, e às vezes a gente tem atitudes autodanosas para fazer essa compensação, e quando a gente não tem consciência disso, a gente pega a vara errada, e, consequentemente, vem a outra ponta, que é das consequências. Entendeu? Então, daí a importância daquilo que a gente está falando, de você prestar atenção no seu sistema familiar, porque quando você olha para isso, você observa, por que eu estou plantando errado? Eu estou repetindo o padrão?
estou identificado, e com isso, não precisa necessariamente ser com a gente, mas com base nisso que a gente fala, você vai procurar ajuda para você acelerar esse processo e começar a plantar melhor. Porque aí vou me valer aqui de uma antiga parábola e vou encerrar porque eu estou falando demais. Esse episódio não é só meu, é nosso. A gente está plantando junto para colher junto. Que é a parábola contada por um velho sábio, que muita gente conhece. Você já conhece, agora olha com esse olhar sistêmico para ela, que é que na vida é como se a gente andasse em círculo com um saco de semente carregado nas costas. E nesse saco há um furo. E por onde você passa, essas sementes vão caindo. Percebeu? Se você deixa cair ali, se você colocou no saco sem perceber sementes de espinhos, quando você passar por aquele caminho, você vai colher espinhos. Se você colocou sementes de flores, quando você passar, como a gente anda em círculo, você vai ter uma paisagem de flores. Então, presta atenção. Por que você está pegando a vara errada? Por que você está carregando um saco de espinhos? Torne-se mais consciente disso. E conte conosco nessa jornada. Não se desespere. Para tudo tem uma solução. Não se desespere. Mas olha que interessante, né? Eu acredito que a gente não escolhe as sementes. Nós ganhamos essas sementes. Nós recebemos essas sementes. O nosso principal papel e função é selecionar essas sementes. Então, quando eu começo a me conhecer, a conhecer a minha história, a buscar na minha origem, eu consigo agora escolher que sementes eu vou plantar, mas todas essas sementes são minhas. Porque aqui na nossa história, na nossa trajetória familiar toda, né, teve muitas sementes que não foram boas e que as colheitas foram terríveis. E isso me atravessa, porque eu vou receber todas essas sementes. Então, que a gente possa, eu acho que o caminho é esse, né? Ok, eu vou estar andando em círculos, estou com a minha mochilinha, como falou o Ronaldo, cheio de sementes, as boas e as que não são tão boas assim. Mas o passo é, eu posso selecionar as minhas sementes. Eu vou selecionar as minhas sementes quando eu me conhecer, quando eu conhecer a minha história, quando eu não negar a minha origem. Porque eu sei que essas sementes me pertencem. Sim. Né? Então, o que faz sentido para a minha vida e o que já não faz mais sentido para a minha vida? E toda a colheita é sagrada. E se eu colho aquilo que hoje não me faz bem, não me faz feliz, ou que prejudica o outro, eu também posso parar e pensar, opa, aqui sementes das quais não fazem mais sentido para a minha vida, e a gente ressignifica. Então, eu vou melhorar as minhas sementes, né? Eu moro numa região onde a gente tem a melhor semente de soja do país. Então, se estuda essa semente, tem investimento nessa semente, para que a gente faça a melhor semente de soja. Então, como é que eu vou pegar as minhas sementes, que vêm de todo jeito, e vou fazer dela a melhor semente, para que eu tenha a melhor colheita? E isso tudo também vai depender dos intempéries, do vento, da chuva, de eu não desistir de mim mesma. Mas, né, e hoje, a gente está gravando o episódio hoje, no dia 2, né? E que hoje a gente perdeu, foi para outro plano, né? A Glória Maria. Ela plantou muitas sementes. Muito. E algumas ela colheu, outras nem tanto. Então, mulheres como ela que abrem caminhos, a semente ainda tem que ser muito, mas muito mais enraizada. Uhum. Para que não venha qualquer vento e leve a nossa colheita. É um E se legado. houver um vento que leve a nossa colheita, que a gente ainda tenha da onde tirar mais sementes para plantar novas ideias, novos pensamentos, novas atitudes. E assim a gente segue. Sim. Qual é o melhor jeito de a gente conseguir sustentar essa colheita, segundo o Bert, né? É através do equilíbrio, aquilo que a gente fala sempre, do equilíbrio entre
você tomar pai e mãe, isso é tão importante, que é o que a Cris estava falando, que é você aceitar o seu passado, tomar pai e mãe por igual, é o equilíbrio, porque não adianta nada no sucesso, que é a colheita, que a gente está falando da colheita, está falando do sucesso, da abundância, você tem que ter o equilíbrio entre o pai e a mãe, entre a aceitação do pai e da mãe, porque a mãe é o dinheiro, o pai é o trabalho, é o mundo. Então, você precisa desse equilíbrio para não ficar desequilibrado. Então, essa lei é o equilíbrio entre o pai e a mãe. É como se fosse uma cachoeira que desce, e aqui está o seu pai e aqui está a sua mãe. E você toma eles por inteiro. Não estou falando que isso é fácil, eu só estou dando aqui uma teoria. Tá? É só uma teoria, e vocês têm que entrar aqui na mentoria da Cris, que ela vai lançar daqui a pouco tempo. Isso. Ou então a descostela com a gente, né? Isso também. E você tem a lei do equilíbrio. E depois, eu acho que a lei mais importante do sucesso seria a lei do equilíbrio, tomar pai e mãe, e a lei do pertencimento, que não nos deixa em paz, hora alguma, nenhuma. E essa lei do pertencimento vem como? Nos atrapalha como nessa colheita? São as nossas crenças, né? Essas crenças, essa nossa mente arcaica. E é importante para a gente seguir, né? Essas crenças das nossas famílias, e que não nos deixa, às vezes, continuar o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Vem aquele medo, vem aquela culpa, na hora que a gente começa a criar, na hora que a gente começa a crescer, e a gente acha que é fácil, mas não é. Não é, é como uma cola, um elástico. A gente vai e volta, vai e volta. E tem uma hora que nós começamos, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, consigo encontrar outra, a gente começa a se auto-sabotar. Perfeito. E começa a perder. Isso tem várias histórias. Por exemplo, loteria. A maioria das pessoas, se você for pesquisar, que ganha na loteria, a maioria das pessoas volta a ser mais pobres do que eram antes de ganhar na loteria. Isso tudo é muito sistêmico. É muito difícil você ganhar dinheiro, gente. É muito pesado você ganhar dinheiro. Então, eu estou falando aqui da colheita, mas eu estou passando a colheita de uma forma sistêmica, né? E tudo isso é para pertencer ao plano. Tudo isso é para pertencer. Débora, antes de você falar, deixa eu aproveitar esse gancho do que a Rê falou agora. Por exemplo, Vou deixar você pegar o gancho que eu ia pegar, tá, Ronaldo? Porque eu sou muito legal. Não, então vai o gancho. São dois ganchos diferentes. Não vai, porque depois eu quero pegar um outro gancho. Então vai adiante. Não, na verdade, eu ia chegar nessa questão realmente do merecimento, eu olhar de novo para aquela mesa farta, tá? Porque, Sim. assim, a colheita é a mesa farta posta, né? E às vezes a gente não reconhece essa mesa farta. Tem várias conquistas na vida da gente que a gente não percebe, e várias conquistas que elas causam tantos incômodos que a gente não consegue desfrutar. E isso é uma coisa recorrente. Aí você vai, eu vou ilustrar com uma história que eu sei. A pessoa queria muito ser mãe. Ela queria muito ser mãe, muitos anos para conseguir engravidar. Teve a colheitinha dela, e assim, ela queria ser uma mãe dedicada. Nenê maravilhoso, nasceu aquela coisa toda. Ela simplesmente tinha condição de se dedicar exclusivamente à maternidade, coisa que ela queria fazer, só que ela não conseguiu desfrutar daquilo, porque ela se sentia mal, se sentia inútil, enfim, vários pensamentos que assolavam essa mulher.
E aí, o que aconteceu? Ela fez todo um trabalho interno, inclusive ela pediu ajuda e ela percebeu por que ela se sentia mal. Porque na família dela, mulheres que ficam em casa são inúteis. Que o serviço é uma crença que ela carregou sem se aperceber. Ou seja, a colheita veio, mas ela não desfrutou. Ela continuou passando fome. Então, é muito interessante a gente sempre prestar atenção, que a gente já falou várias vezes também do casamento amoroso que eu sempre quis ter. Inclusive, tem gente que não banca ser promovido no trabalho. Eu conheço histórias assim. E lutou. Chegou na promoção, não banca. Pede para voltar atrás. Esse era o meu gancho. Eu peguei seu gancho, Ronaldo. Não, você Aí, deu ó, um tá gancho, vendo? você deu um gancho maior ainda. Por quê? Por quê? Vou explicar por quê. Porque quando a Renata falou, porque eu acho que liga com tudo que a gente falou nos outros episódios sobre Sim. semeadura, colheita, processo e Justo. tudo mais. Por que às vezes a pessoa ganha um dinheiro danado na loteria e acaba no fim mais pobre? Porque a semeadura é um preparo para a colheita. E a pessoa, quando ganha na Mega Sena, às vezes, não necessariamente é porque ela plantou, foi um acaso. Percebeu? E então ela não está preparada para lidar com aquilo, porque ela não passou pelo processo, não desenvolveu a paciência, as habilidades necessárias para aquilo. E às vezes não se sente, inclusive, digno daquele dinheiro todo. Ele precisa se manter leal ao grupo familiar, mas como só eu ganhei? Inconscientemente. E aí, para deixar claro, porque a pessoa que não senta na mesa, por exemplo, que não desfruta, como você colocou, até para deixar claro para o pessoal que está ouvindo, porque às vezes pode parecer que há uma contradição no que eu falei inicialmente, depois do que vocês falaram, mas não há. Por quê? Porque quando eu estava falando das varas e das sementes, falando nas escolhas que a pessoa pode fazer com relação ao seu comportamento, às suas atitudes. Sim. E o que a Cris quis dizer, pelo menos foi o que eu entendi, é que em certas coisas que a gente tem na nossa vida, por exemplo, o grupo que a gente nasceu, a família que a gente nasceu, isso vem. E aí você precisa dizer sim a isso. Isso que é dizer sim à vida, para você ter uma boa colheita. Pai, posso falar um pouquinho do celular? Fala oi pro pessoal, meu anjo. Oi, pessoal. Fala, Oi. pessoal do podcast Panela Sistêmica. Oi, pô. Oi. Vai lá, tá no meio do raciocínio aqui. E aí, a gente tem que aceitar isso, porque às vezes vem, aí, metaforicamente, a crise da semente no sentido de que, inclusive, por exemplo, quando acontece uma tornada, você tem que estar acima da tornada, do tornado. Como que você faz isso? Que destrói essa colheita, você perde tudo? Aceitando. Porque é assim que a vida se manifestou diante de você. É o que o Juan Garrido fala, é você dizer sim, a felicidade é uma atitude diante das coisas que acontecem, da forma como a vida se manifesta, inclusive como ela se manifesta de uma forma que você entende como negativa. Tá? Isso é. E aí, diante disso, você escolhe. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo quando eu pego a vara errada? Isso faz parte do meu sistema de aprendizado? O que eu posso aprender com isso para evoluir? Às vezes você pegou a vara errada, porque você está emaranhado, que era justamente para a sua evolução. Aí você ficar remoendo isso, lamentando, é dizer não à vida. E ficar preso no passado. Ok? Era esse gancho que eu queria fazer. Quem Perfeito. reclama não quer agir, né? Quem reclama. E o Bert já falava assim: é mais fácil reclamar do que encontrar a solução. Porque quem reclama como pessoa quer agir. E às vezes você não plantou a semente errada, você só precisa dar uma adubadinha, né? Precisa, né, cuidar lá das pragas, dar uma melhorada as regas, as podas. Não necessariamente você plantou errado. E às vezes Também, eu estava falando da lei do equilíbrio também, que o Bert fala sempre, que o mais importante da lei do equilíbrio para o sucesso é saber receber.
Ele sempre fala de uma parábola do Rabino, que a mulher chega e pergunta para o Rabino: Nossa, hoje você rezou tanto, Rabino, você conseguiu? Você acha que nessas rezas você conseguiu que as pessoas vão doar para o seu projeto para os pobres? Ele pegou e falou assim: Rabino, o mais importante eu já consegui. Eu falei assim: ah, é? O que é? Os pobres receberem as doações. Então, é muito importante. As pessoas de sucesso são as boas recebedoras. Se abrir para receber. É. E olha que importante, né? A gente falou de várias formas essa colheita aí. A gente trouxe vários insights bem poderosos. E pega essa chave. Aprende a receber. E uma segunda chave. Sustenta o que tu colheres. Porque você poderá voltar lá no início para colher aquelas sementes que você não incluiu. Então, alcançou, agradece, recebe e desfruta. E sustenta o sucesso. Sustenta. Senta à mesa, né, Cris? E desfruta do banquete. Quem sustenta? Só o adulto. Exato. Então é isso, todos adultos vão sustentar nosso sucesso. Não, Vamos sustentar nosso sucesso, gente. Para ela ter sucesso. Obrigada. Acho que é suficiente, né? gente. Muito obrigada. Até o Obrigada. próximo episódio. Contamos com vocês na próxima semana, com seu like, seja, como que é? Follow us. Sigam-nos e vamos juntos, vamos para mais e encontre o seu lugar de força para a sua vida. Tá sem som. Eu tô sem som? Não, tá normal para mim. Então tá bom. Um beijo, fiquem bem, Beijo. cuidem-se. Obrigada